Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Bíblica Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso primeiro vice-presidente da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Nós estamos aqui toda semana para conversar um pouco com você, professor, professora, aluno, aluna da Escola Dominical, que utilizam as revistas das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando nesta lição, agora a lição de número 9, com o título Mortos para o Pecado. Já estudamos aí 7 lições. E nesta lição nós vamos ver sobre a nova vida do justificado, ou da pessoa que é justificada por meio da fé em Cristo Jesus. Qual a diferença da pessoa que passa a ser justificada por meio de Cristo? Então é uma lição que trata de um assunto que nós já citamos algumas vezes já sobre essa questão, que é um problema de interpretação que muitas pessoas fazem em relação a esta doutrina de justificação pela fé, por causa da sua gratuidade, ou seja, justificado diante de Deus pela fé em Cristo somente, e as pessoas às vezes trazem uma teoria de que se nós somos justificados gratuitamente, já fomos justificados por Cristo, uma vez justificados para sempre. São questões que nós vamos trabalhar aqui. E nós vamos ver que o crente, o novo convertido, ou a pessoa que é justificada em Cristo Jesus, ela deve, no processo contínuo, ou após a justificação, como já falamos aí, a diferença entre Paulo e Tiago, está dizendo que ela deve demonstrar um comportamento diferenciado, uma santificação, ou seja, uma vida separada para com Deus. Por isso, nesta lição nós vamos ver que o justificado, ou a pessoa justificada, deve morrer para o pecado. Que a pessoa justificada, ela passa a ter uma nova posição diante de Deus. E vamos ver também que a pessoa justificada deve andar em novidade de vida. O que é isso, novidade de vida? Nós vamos ver nos próximos tópicos. O cristão deve morrer para o pecado. Versículos 1 a 4 e de 6 a 7. A má interpretação da doutrina de justificação pela fé pode se tornar um problema. É isso que o apóstolo Paulo percebe. Porque essa doutrina da justificação pela fé, como nós já citamos nas lições anteriores, nós vemos que é uma grande dificuldade para alguém que viveu e vive debaixo do jugo da lei entender como é possível. Alguém que toda a vida aprendeu que é necessário a lei, os rituais, os sacrifícios, os méritos humanos para se justificar diante de Deus, e de repente chega o apóstolo Paulo e diz: olha, não precisa nada disso, é simplesmente crer em Cristo, crer na sua obra. Então quem que vive constantemente numa vida entendendo que são necessárias obras meritórias para a justificação, de repente ouve uma coisa dessa, pode então ser levado a uma má interpretação de que então é só crer, não precisa, pode praticar o que quiser que é salvo. Essa era a preocupação que o apóstolo Paulo, ele antevendo que essa interpretação poderia surgir, esse questionamento, ele então já vem esclarecendo que uma vez justificado, a pessoa deve ter novidade de vida, deve morrer para o pecado. Aqui fica claro aquela frase que já mencionei, de que as obras não são necessárias para a justificação, mas toda pessoa que é justificada, naturalmente deve apresentar boas obras, novidade de vida. É por isso o questionamento do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz: que diremos nós? Vamos então permanecer no pecado para que a graça superabunde? Ou dizer, vamos viver na libertinagem de qualquer jeito? Não. É aqui que ele deixa bem claro que é necessário realmente essa mudança de vida, mudança de comportamento. Em uma vez justificado, ser grato a Deus por essa justificação e cuidar para ter uma vida que agrade a Deus. No verso 2 nós vemos a advertência do apóstolo Paulo contra o abuso da graça. É aqui que eu cito a questão daquela teologia, daquela teoria de que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, mais uma vez, falando sobre esse assunto, que é uma continuação do anterior, mas aqui muitas vezes as pessoas tomam isso por base para dizer que a pessoa, uma vez justificada, não depende mais do seu comportamento, ela já foi justificada e não perde mais essa situação de justificado e salvo em Cristo Jesus. Então nós vamos ver
que o apóstolo Paulo deixa claro que a justificação, como já citei anteriormente, ela é imediata, mas a salvação ela acontece por meio da santificação e ela é contínua. Não é algo que fica estático e que a pessoa, independente do que ela faça, ela está garantida a sua salvação. Não podemos abusar da graça de Deus. Aqui é importante reportarmos a Gálatas 5, capítulo 5, principalmente verso 1 a 13, dar uma boa lida sobre essa questão, onde Paulo trabalha com essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Temos liberdade para fazermos o que quisermos, mas nós, como salvos em Cristo Jesus, devemos andar em novidade de vida, comportamento diferenciado, e não estamos debaixo também da questão da lei e nem dos rituais, mas alguém que tem essa liberdade dada pelo Evangelho, e também está consciente da sua dependência, da sua gratidão que deve demonstrar a Deus pela sua justificação e pela misericórdia de Deus. Justificados e mortos para os pecados. No verso 6 e 7, nós vemos aí a figura que o apóstolo Paulo fala do velho homem, que deve ser crucificado com Cristo. Aí vem um momento que ele, crucificado com Cristo, ressurge, 2 Coríntios 5,17, com uma nova vida, na parte da ressurreição, com um corpo transformado. Aí a transformação da vida da pessoa, na realidade não o corpo, mas a natureza transformada, a natureza que vem de cima, conforme Jesus vem falando no capítulo 3 para Nicodemos, uma nova natureza. E aí nós vemos na figura do batismo, que é importante ressaltar, que o batismo ele é um ato simbólico que vem demonstrar que a pessoa já está morta, ou que o velho homem já está morto, crucificado em Cristo Jesus. O batismo é uma mera confissão pública de fé para demonstrar o que já aconteceu. Então a pessoa, quando vai batizar, ela já deve ter crucificado a velha natureza em Cristo e ter novidade de vida. Aí que o apóstolo Paulo faz essa comparação, ou que deixa essa brecha para fazer essa comparação com relação ao batismo, da crucificação com Cristo e da ressurreição como uma nova vida, uma vida transformada. Mas o batismo como algo que simboliza o que já aconteceu, a morte ou a crucificação, melhor dizendo, do velho homem em Cristo Jesus, na cruz de Cristo. O verso 6 traz uma ilustração muito interessante quando fala que a morte liberta da escravidão do pecado. É a figura que trabalha ali, Então é interessante você dar uma pesquisada a mais. A expressão que a morte do escravo o liberta dessa sua escravidão. Aí que vem essa ilustração que o apóstolo trabalha para demonstrar que aquele que era escravo do pecado, ele deve morrer. E daí surge então essa nova figura, como que fosse na figura da época do apóstolo Paulo, do homem livre. Nós vemos que a figura do escravo era muito presente, a cultura da época, a escravidão, um modo de produção escravista também que foram os romanos absorveram dentro da cultura helenística e aperfeiçoaram ainda mais, por isso que havia um grande número de escravos naquela época. Então era muito comum para eles, essa era uma prática comum, ele ajudava a entenderem o que Paulo estava dizendo. Então uma pessoa como um escravo morrendo, aquele que era escravo, e agora ele ressurge como um homem livre. Na questão ele faz uma comparação aí com o pecado, ou seja, aquele que morre para o pecado, ele passa a ter uma vida livre agora, de um homem livre, uma mulher livre, um ser humano livre da escravidão do pecado. Ele continua sendo pecador, como já dissemos, mas ele não tem o prazer no pecado, e ele tem a sua consciência da sua dependência de Deus e do aperfeiçoamento que o apóstolo Paulo ele deixa claro, tanto aqui em Romanos como em outras epístolas também, da busca da perfeição do ser humano. Não somos perfeitos, mas devemos constantemente buscar a perfeição através da prática da justiça, através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Pense, o fato de estarmos justificados pela graça de Cristo não nos dá o direito de abusarmos da liberdade em Cristo, mas sim seguirmos o exemplo de vida de Jesus. Ponto importante do tópico. O apóstolo Paulo parece ser repetitivo no ensino sobre a doutrina da justificação pela fé. Entretanto, o que pode ser percebido é a dedicação do apóstolo para não deixar brecha para más interpretações ou abusos dos crentes.
mortos para o pecado e em nova posição em Cristo. Verso 3 a 11. Conhecendo a nova posição em Cristo. Aqui nesses versos, que deixo aqui no arquivo de slide, e está aí na sua revista, nós vemos o apóstolo utilizando a figura do batismo para demonstrar o processo da justificação, contemplando a questão da morte para o pecado. No batismo, quando a pessoa é imergida na água, simbolizando, como eu já disse, algo que já aconteceu, a morte para o pecado, e quando ele ressurge da água, é o processo como se fosse o processo da justificação. Como eu disse, o batismo como um ato público de fé, demonstrando aquilo que já aconteceu. A morte, quando emergido na água para o pecado, ou seja, o abandono da prática do pecado como algo natural, da natureza pecaminosa. E nós vemos aí o ressurgimento na justificação para que a pessoa possa identificar nessa nova posição em Cristo Jesus como uma pessoa livre, justificada, mas que tenha uma vida transformada, modificada, novidade de vida. É aí que vem essa grande diferenciação dessa novidade de vida. O comportamento é diferenciado. Me faz lembrar quando, muitos anos atrás, fazendo um discipulado com um novo convertido, e ele, na nossa conversa no discipulado, ele comentava a transformação que ele havia recebido na sua vida, a partir já das coisas simples. Ele comentava que quando, em uma empresa que ele trabalha, ele tinha um hábito de, às vezes, tomar um cafezinho, pegar açúcar, algumas coisas daquele saquinho de açúcar que colocava no bolso e outras coisas levava para casa. Após a conversão, aquele irmão, ele disse que já não sentia vontade para pegar mais aquele sachê de açúcar, um envelope tão pequeno, um sachê pequeno de açúcar, mas que para ele não era dele e ele não podia mais levar. E nós vemos aí uma mudança de comportamento, uma novidade de vida, a forma de ver as coisas, sempre tendo uma orientação do Espírito Santo de Deus na sua nova conduta. Nesse processo da justificação, o crente, o justificado, ele tem noção dessa nova situação com Deus. E por isso que, como esse exemplo que eu citei agora, ele passa a mudar o seu comportamento. Nesta sua nova posição, como descendente, co-herdeiro em Cristo Jesus, participante da natureza divina, que vem de cima sobre o justificado, então ele passa a mudar o comportamento, vislumbrando nessa nova perspectiva de vida, porque muda a sua perspectiva. Essa novidade de vida é uma nova perspectiva, porque a pessoa tem essa promessa, essa garantia da comunhão com Deus e da vida eterna com Deus. Portanto, isso vai mudar a sua posição e o seu comportamento. Vivificados em Cristo, verso 8 ao 11. Essa nova vida em Cristo, ou proporcionada por meio da fé e da justificação em Cristo Jesus, é uma vida diferenciada. É uma vida de intimidade com Deus. Você passa a caminhar junto com Deus. Aquele a quem você desprezava, não tinha diálogo e vivia como se não existisse, agora passa a ser companheiro na sua vida. Portanto, uma vida vivificada, interiormente mortos, inimigos de Deus, como mortos para Deus, porque ignorávamos a própria existência ou, se não a existência, a nossa dependência e submissão que deveríamos ter a esse Deus. Agora, a partir de então, passa a ter essa intimidade com Deus. E quando falamos vivificados em Cristo Jesus, às vezes as pessoas têm a pessoa que é avivada como uma pessoa que tem manifestações exteriores, pessoa através do seu comportamento, dos pulos, das línguas estranhas, das glórias que dá na igreja. Isso não demonstra espiritualidade de ninguém, nem que ela está viva em Cristo Jesus. O que demonstra que ela realmente é avivada é ela ter vida espiritual. A vida espiritual tem prioridade na sua vida e ela demonstra isso através do fruto do Espírito. Então tem pessoas que valorizam muito mais o dom do Espírito do que o próprio fruto do Espírito. Mas nós não podemos deixar de entender que o que impacta na nossa salvação é o fruto do Espírito e não os dons do Espírito. Os dons são para o serviço. E as pessoas acabam invertendo essa prioridade. Por isso que estarmos vivificados em Cristo Jesus é termos uma vida espiritual, ou priorizarmos aquilo que é espiritual
na nossa vida. Aí é importante nós voltarmos aí no vídeo oficial da CPAD, que lá eu comento sobre orientação pedagógica, que tem aí na revista do professor, onde conto lá a figura, a ilustração do índio, e quando ele fala dos dois lobos que temos dentro de nós, o mal e o bom. Então, se você não ouviu o vídeo ainda oficial da CPAD, vá lá no canal da CPAD ou no meu blog, você vai ver lá o vídeo da CPAD e escute a interação com o professor, orientação pedagógica e a relação dos objetivos da lição. E aqui nós comentamos detalhes de cada tópico, então são complementares esse vídeo. Aconselho você a assistir os dois vídeos. Embaixadores de Cristo na Terra é o título desse item que eu coloco, porque a pessoa que ela é justificada, um novo convertido, passa a ser um embaixador de Cristo. Eu deixo aí algumas citações para você. Vamos ler junto? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segunda aos Coríntios 5:20. Veja então aí qual é essa posição que o apóstolo Paulo esclarece um pouco mais lá em 2 Coríntios, nos colocando como embaixadores de Cristo, aquele que ou aquela que era condenado ou condenada, destinado à condenação eterna, que estava debaixo da ira de Deus, passa agora, a partir da justificação, ter uma nova posição como embaixador de Cristo, representante de Cristo, representante do Evangelho, que representa o próprio Cristo que nos justifica. Veja a diferença da posição antes da justificação e depois da justificação. Como embaixadores de Cristo, nós somos seus representantes, como países têm aí os seus embaixadores em outros países. Ele fala lá em nome daquele país, representa os interesses daquele país, assim como nós, como justificados, novos crentes, nós somos embaixadores de Cristo, representantes dos interesses do reino de Deus. É por isso que isso deve ser o nosso foco principal, a nossa prioridade, o reino de Deus. E vemos que muitas pessoas têm invertido isso, se preocupado com outras coisas e menos com o reino de Deus. Tem pessoas vendendo o seu ministério, o seu chamado para atender os seus interesses e tirar benefício do Evangelho. Quando nós somos embaixadores, temos uma grande responsabilidade de atender os interesses do reino de Deus, e não os nossos interesses, o interesse da nossa família, mas o interesse da família de Deus, que é a família que o justificado passa a fazer parte, a partir do processo da justificação. Para pensar, você tem sido grato pela sua nova posição diante de Deus? Ponto importante. O batismo é a formalização pública que simboliza o sepultamento do crente que já morreu para o pecado em sua justificação. Tópico 3. Morto para o pecado e em novidade de vida. Quem reina na nova vida não é mais o pecado, com base no verso 12. Então nós vemos que a pessoa que é justificada, um novo convertido, ele passa a ter uma nova vida, agora a sua consciência é orientada pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João 16, 8 a 11, que eu deixo na citação e no versículo e na própria revista, nós diz que o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então é o Espírito Santo quem trabalha no ser humano para que ele reconheça a sua situação. E é o Espírito Santo quem orienta a pessoa na maneira em que ele deve proceder, que ele deve agir. Ele está orientando constantemente. Muitas pessoas às vezes acabam nem percebendo a ação do Espírito Santo de Deus no seu dia a dia, mas ele está constantemente orientando o novo crente para que esse novo crente, novo convertido, possa viver de uma forma agradável, que agrade aos olhos a Deus, como diz o Antigo Testamento, com um cheiro suave a Deus. E o jovem é alguém que está constantemente sendo tentado a fazer a sua própria vontade ou atender os desejos da carne. Por isso que é muito importante, jovem, ou você que é professor de jovem, levar os jovens a pensar
sobre a voz do Espírito Santo que constantemente está orientando. Qual o cuidado que ele tem? É que a pessoa não venha trocar a sua salvação por qualquer coisa, por qualquer prazer, mas que ele venha fazer aquilo que agrade a Deus. Eu coloco no comentário sobre a importância da pessoa se identificar como cristão, essa nova orientação da sua vida e essa busca constante de agradar a Deus, não simplesmente como algo que molda ou que chama atenção. O que eu coloco aí é a questão de muitas pessoas, nós tivemos principalmente na época de década de 90 e ainda acontece muito ainda, pessoas que, o chamado ex, pessoas que acabam vindo para a igreja, porque hoje acabou se tornando mais um status se chamar evangélico, mas pessoas que não têm a sua vida transformada. Muitos, na realidade, acabam fazendo uso dessa oportunidade de adentrar dentro da família evangélica, chamada gospel, porque muitas vezes perdeu já na sua vida secular até o prestígio e veem na igreja como um novo nicho para ganhar dinheiro. Não quer dizer com isso que as pessoas que vêm famosas, as pessoas que vêm para a igreja, não são pessoas que não devem ser respeitadas ou que não têm a vida transformada. Mas estou dizendo que em muitos casos são pessoas que às vezes vêm para o nosso meio para tirar vantagem e continuam na prática do pecado. Por isso que eu estou colocando aqui esse ponto. Ele não deixa a vida anterior, mas simplesmente mantém uma aparência. Por isso que tem que tomar muito cuidado para colocar essas pessoas, como na década de 90 citei, pessoas que vieram para a igreja, e tiveram grandes passos na nossa igreja e acabaram causando grandes escândalos, porque não tinham verdadeiramente sua vida transformada. Por isso o cuidado que nós temos que ter, que o apóstolo Paulo fala sobre os neófitos, que nós devemos tomar cuidado para aqueles que são colocados no cargo de liderança para fazer algo na igreja e que muitas vezes pode causar um prejuízo maior. Então, aquele que é justificado, é convertido, ele tem verdadeiramente uma nova vida com Deus e não vive mais na prática do pecado, nem tem prazer no pecado, mas busca ter uma vida santificada para Deus. É por isso que Paulo, em Romanos 6 e 11, e no capítulo 7 a 24, ele deixa bem claro que, mesmo nós tendo ainda o corpo do pecado e da morte, nós temos que apresentar novidade de vida. Se tem uma vida santificada, mesmo tendo ainda esse corpo de pecado e da morte, por causa da nossa própria natureza humana. Mas, uma vez justificada, nós temos aí a absorção da natureza divina, que é o Espírito Santo que vai reinar na nossa vida, libertando os membros do corpo do domínio do pecado. Nós vemos que os nossos membros, como o movimento que eu faço aqui das mãos, de vez em quando, do braço, do olhar, é regido pela nossa mente. Então, quando a pessoa é justificada, conforme citei já anteriormente, o Espírito Santo ele tem o domínio, e é algo que faz parte do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Mas aí o Espírito Santo ele tem o domínio da nossa mente, que também controla os nossos corpos. Por isso que é importante nós termos a nossa mente regida pelo Espírito Santo de Deus, para que essa mente controlada pelo Espírito Santo de Deus é que vai dar os movimentos dos nossos membros do corpo, então focados agora mais para atender à vontade de Deus e não à vontade do próprio corpo. Por isso que é importante você escutar o outro vídeo, como eu citei agora há pouco, lá a ilustração do índio e os dois lobos que temos dentro de nós. O que você está alimentando na sua vida. Por isso que é importante você ter esse domínio da mente para dominar também os membros do corpo, naquilo que você vai fazer e como você vai utilizar os membros que Deus te deu, você deve utilizar para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que quem tem a mente de Cristo, ele tem o discernimento espiritual. 1 aos Coríntios 2, 14, 15, nós vemos ele falar sobre esse assunto. Quem é que discerne as coisas espirituais? É por isso que muitas pessoas não entendem a nossa vida e a nossa convivência com Deus e a nossa convivência em comunidade. Não entende como que nós constantemente estamos participando da igreja, dos eventos da igreja, e como abrimos mão de muitas coisas para servir a Deus em prol do reino de Deus. É porque lhe falta o discernimento espiritual, que só tem aqueles que têm a mente de Cristo na sua vida. Essa mente, dominada pelo Espírito Santo de Deus, lhe dá discernimento das coisas espirituais e daquilo que realmente vale a pena você seguir e colocar na sua vida.
Quem tem a mente de Cristo também se submete ao Espírito Santo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de submeter ao Espírito Santo. E quem se submete ao Espírito Santo, nós vimos já nas bênçãos da justificação, que passa a ter uma paz com Deus e não ter o prazer na prática do pecado, mas sim tem o prazer na prática da justiça. Por isso que é importante nós nos submetermos ao Espírito Santo de Deus e permitir que o Espírito Santo de Deus implante em nós a mente de Cristo, passar a perceber através do Evangelho a forma como Cristo ele vai lidar com as situações e nos dirigir nas nossas decisões na nossa vida. Lembrei agora daquele livro, Nos Passos de Jesus, né? Interessante, o que Jesus faria no nosso lugar. Isso é importante. Quando a pessoa tem a mente de Cristo, ele passa a pensar ou busca pensar como Cristo pensaria estando no seu lugar. Vivendo uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. A parte B do verso 14. Tem muitas pessoas que buscam viver uma vida vitoriosa baseado em barganhas com Deus, banalizando a graça de Deus. Pessoas que querem fazer algo para compensar a graça de Deus na sua vida. Isso não existe. Muitas vezes pessoas através do sacrifício da oração. Você é contra a oração? Não. Às vezes tem pessoas que sacrificam a oração, passam horas orando, mas se você perguntar o que ela orou, ela nem sabe o que orou. É um sacrifício tolo, de jejum, muitas vezes sem um propósito. A pessoa precisa entender, ter um raciocínio do que está fazendo, ter objetivo naquilo que está fazendo. Então é melhor, muitas vezes, ter uma oração menos tempo orando, mas consciente daquilo que está falando, que comunhão com Deus, do que passar hora e hora de sacrifício, tentando compensar, banalizando a graça de Deus. Pessoas que agem com choro forçado, por isso coloco no texto choro forçado, querem demonstrar uma espiritualidade. Na hora de orar você vê a diferença, como a pessoa começa a expostar a sua voz, chorar diante de Deus. Aí são banalizações da graça de Deus. Deus prefere muito mais que você fale com Ele de uma forma sincera, transparente, e se surgir naturalmente lágrimas pela sua dependência de Deus, por gratidão a Deus, glória a Deus por isso e tudo bem, mas não querer forçar a barra para tentar agradar a Deus. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu achava que a oração para ser ouvida por Deus e agradar a Deus é só quando eu chorava. Então era falta de entendimento. Nós vemos que pessoas com muitos anos de crente ainda estão nessa falta de entendimento. É banalização da graça de Deus. Não é necessário. Nós temos liberdade em Cristo Jesus e temos que ser bem transparente no nosso relacionamento com Deus. Eu coloco aí na lição, no meu arquivo de slide, como fosse um checklist do que é necessário para que uma pessoa tenha uma vida vitoriosa com Deus. Em primeiro lugar, ela precisa primar pelo bom testemunho. Cita aí Colossenses 4 e 5. Ou seja, se a pessoa quer ter uma vida vitoriosa, ela precisa primar pelo seu testemunho. O testemunho fala mais alto do que aquilo que você fala. Então, o testemunho é muito importante para você demonstrar essa nova vida com Deus e impactar as pessoas que estão à sua volta. Também seguir a paz com todos e desvincular da raiz da amargura. Então, às vezes tem pessoas que sempre estão em conflito com as pessoas que estão à sua volta, sempre está tendo problema, dificuldade. Já viu aquelas pessoas que estão sempre reclamando de tudo? Pessoas que têm opinião para tudo, mas não são pessoas que participam, que fazem as coisas acontecer, mas ficam criticando os que fazem. As pessoas que estão sempre procurando um problema, uma dificuldade, alguma coisa para criar problema, sempre ele está criando confusão. Então ele não busca paz, ele vai ter sempre problema, não vai ter uma vida vitoriosa. Então, como a Bíblia fala, se possível tenha paz com todos, porque já demonstra que nem sempre é possível, mas buscar ter a paz com todos. E a questão da amargura, tem pessoas que vivem sofrendo a vida inteira por causa da amargura, porque não conseguem perdoar e fica baseado em alguns fatos que ocorreram na sua vida, focado naquilo e esquece de viver. É uma pessoa que não vai ter uma vida vitoriosa. É por isso que o outro item que eu deixo é perdoar. Porque a pessoa que não consegue perdoar, ela vai ficar amarrada com aquela pessoa que não perdoa por toda a sua vida. Por isso que é muito importante nós exercitarmos o perdão. Porque senão nós sofreremos e teremos muitos problemas na nossa vida, inclusive
a questão de saúde, problemas de saúde, muitas doenças psicossomáticas que são chamadas por questões da falta do perdão. Portanto, não terá uma vida vitoriosa a pessoa que não aprendeu a perdoar. Outro item é praticar o amor fraternal e dar honra aos outros. Citou em Romanos 12. Por quê? A pessoa que quer ser vitoriosa, ela deve ter essa relação de fraternidade com as outras pessoas, porque ela acaba não sobrevivendo ou vivendo sem ter esse relacionamento fraterno com as pessoas, que é muito importante nesse processo da comunhão, e também dando honra aos outros. Aquelas pessoas que querem sempre elas ser honradas, mas não dar honra às outras pessoas egoístas, isso vai trazer para a pessoa algumas dificuldades no seu relacionamento e na sua vida. Não vai ter uma vida vitoriosa. Então fica aí o checklist para que você observe e analise na sua vida se você tem observado essas orientações, que vai ajudar você a ter também uma vida vitoriosa. Você pode dizer que não tem esse item na sua revista. Não tem na revista, mas tem no meu livro. Então, se você não comprou o livro, compre o livro. Tem algumas informações adicionais que vai ajudar você nas aulas. As primeiras lições tinham muito mais informações, mas nessas lições ainda tem algumas questões que ajudam você a preparar a sua aula. Então, convido você a adquirir o livro se você não adquiriu ainda. Vamos então à frase que eu deixo aí na revista para você pensar e qual o ponto importante desse tópico. Pense. Quem está reinando em sua vida? Ao analisar as características de quem vive uma vida vitoriosa debaixo da graça, você consegue se incluir nesta forma de vida? Ponto importante. A mente do crente justificado é renovada e dirigida pela intuição do Espírito, que passa a conduzir a emoção, a vontade e os membros do seu corpo físico para a prática da justiça. Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que o apóstolo tinha uma preocupação que o incomodava, a possibilidade de má interpretação da doutrina da justificação pela fé e a prática da libertinagem. Nós vemos que o apóstolo Paulo aqui tem o cuidado de esclarecer que a justificação pela fé não pode conduzir a uma libertinagem. O que ele estava ensinando não era um incentivo a esta libertinagem, mas ele está dizendo que a pessoa é justificada por meio de Cristo, somente pela fé, para o estágio inicial que nós citamos, que é o estágio da justificação, e que vai passar por um novo processo, que é o processo da santificação, que é algo natural e contínuo da pessoa que aceita a Cristo como Senhor da sua vida e é justificada por meio do sacrifício de Cristo. Paulo enaltece a nova posição que o crente justificado passa a ocupar, em especial como embaixador de Cristo e de seu Evangelho. Então nós vimos nesta lição que a pessoa justificada, ela passa a receber, entre aspas, uma função, um cargo muito importante, que é ser embaixador de Cristo. É o representante de Cristo a partir de então na face da terra, ou seja, no meio em que ele está inserido, representando a Cristo. De que forma? Agindo, vivendo como Cristo viveu. Aí faz lembrar lá na primeira vez em Antioquia da Síria, quando os cristãos foram chamados pela primeira vez por essa palavra, pelo título de cristãos, por parecerem com Cristo. É alguém que trata dos assuntos de outra pessoa, embaixador de Cristo, um representante de Cristo, alguém que vai demonstrar através de sua própria vida a vida de Cristo, como Cristo viveu, inundando assim o Evangelho, influenciando o meio inserido, que ele está inserido, ou que ela está inserida. O pecado não reina mais na vida do crente, e este passa a viver uma novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Nós vimos que a pessoa que é justificada em Cristo Jesus, ele passa a ter uma nova vida, novidade de vida. Ele passa a ter um comportamento diferenciado, ele já não tem o prazer no pecado, mas não deixa de ser pecador. Mas, como diz Lutero, ele é justo e pecador ao mesmo tempo, porque ele é um pecador que reconhece a sua condição e que ele é justificado diante de Deus, e o seu comportamento, a sua atitude é uma atitude diferente. As coisas velhas se passaram, agora é uma nova vida com Deus.
É uma vida dirigida, orientada pelo Espírito Santo de Deus e com a perspectiva de uma vida eterna com Deus. Por isso que nós devemos, como justificados, morrer para o pecado, ter uma nova vida com Deus, demonstrando o que Deus fez por nós na nossa vida e a transformação que nós temos. Por isso que o crente, o salvo em Cristo Jesus, ele deve, em primeiro lugar, demonstrar isso através da sua vida transformada. Muito obrigado pela sua atenção. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Clique lá em gostei, lá embaixo do vídeo, do lado direito da sua tela. Clique lá em gostei e aproveite para compartilhar com toda a sua rede social. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, clique aí e se inscreva no meu canal, no canal do YouTube, e também no blog e também no canal de SlideShare. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.